Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a pastora Josefa e hoje trago mais uma poderosa palavra da parte de Deus, que se encontra em Salmos 1, e tem como tema: confesse a Deus e se arrependa. Aqui nestes Salmos, o rei Davi, ele se arrepende do seu pecado após ser confrontado pelo profeta Natã, pelo adultério que ele cometeu com Batseba. Confissão e arrependimento. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Glória a Deus. Então, como podemos ver aqui nesse salmo, o rei Davi, ele adulterou com Batseba, que era esposa de Urias. O que Davi fez? Davi pegou Urias, mandou ele para a guerra e colocou ele na frente da batalha, porque ele sabia que ali Urias ia ser morto naquela batalha. Mas isso tudo com o quê? Com o intuito de encobrir o seu adultério com Batseba, que já estava grávida dele. E nisso o profeta Natã, usado por Deus, foi até o rei Davi e confrontou ele sobre esse adultério. Então o rei Davi se arrependeu de todo o seu coração do que ele cometeu, né? Do assassinato que ele cometeu. Então Deus perdoou, porque ele se arrependeu do fundo do coração dele. Ele fala aqui: Senhor, perdoa-me segundo a multidão das tuas misericórdias, porque o nosso Deus, ele é misericordioso em perdoar. Davi, ele era rei. Ele poderia simplesmente, quando o profeta Natã foi falar com ele poderia não ter se arrependido, ter deixado por isso mesmo, assim como o rei Saul fazia. O rei Saul não se arrependia de nada e tinha uma arrogância, né? E ainda era invejoso também, né? Vamos dizer. Mas o rei Davi não, ele tinha um coração puro. Quando o profeta foi lá confrontá-lo, ele se arrependeu de todo o seu coração. Ele reconheceu realmente a crueldade que ele havia feito com um homem inocente. E Urias, ele era fiel e obediente ao rei Davi. Tanto é que ele obedeceu, ficou lá na frente daquela batalha e ali ele foi morto. E até então, este pecado estava em oculto, porque Batseba já estava grávida do rei Davi, sendo ela ainda casada com Urias, mesmo ele tendo morrido. Então ele foi confrontado pelo profeta Natã. Mas ali o rei Davi, ele caiu em si, ele se arrependeu de todo o coração dele. Ele confessou para Deus. Ele havia se arrependido do que ele havia feito, pediu perdão a Deus, pediu misericórdia. Então ele foi humilde de coração, ele reconheceu o pecado dele. Ele não inventou nenhuma desculpa por ele ter pecado. Não, ele apenas reconheceu que realmente ele errou. E isso que é importante. Quando nós errarmos, nós temos que reconhecer que erramos e confessar para Deus o nosso pecado, aquilo que nós erramos, e pedir perdão a Deus. Porque aqui Deus perdoou o rei Davi, porque Deus viu que realmente ele estava sendo sincero, estava sendo fiel a Deus. Ele estava confessando aquele arrependimento, aquele pecado, do fundo do coração dele. Porque a Bíblia também diz: vá e não peques mais. Se você pecou em alguma coisa, confesse a Deus, mas vá e não peques mais. Porque também, você pecando novamente, pode te acontecer coisa pior do que já iria acontecer. Agora, o perdão de Deus não significa que nós devemos ficar pecando deliberadamente. Não. Mas quando nós pecarmos, temos que confessar a Deus com humildade, pedir perdão a Deus e se arrepender de todo o nosso coração, como o rei Davi fez aqui. Ele, quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele se arrependeu totalmente. Tipo assim, caiu a ficha dele do que ele tinha feito. Até então ele estava cego, ele não estava tendo a consciência, a noção do pecado que ele tinha cometido. O pecado de Davi é que ele conspirou com a morte de Urias. Não foi uma guerra, uma batalha de um contra o outro, não. Ele colocou Urias na frente daquela guerra para ele ser morto por terceiros.
Então, vamos dizer assim, foi uma covardia o que ele fez com Urias. Só que Deus, ele vê tudo. Deus, ele sabe. E Deus sabia do que Davi tinha feito. Tanto que ele mandou o profeta ir lá confrontar o rei Davi. E até então, o rei Davi achava que aquele pecado estava em oculto e ninguém estava sabendo. Então, Urias morreu nessa batalha e até então o rei Davi achava que tudo ia ficar normal. E a Batseba ficou viúva porque o marido morreu numa batalha. Só que não, Deus que vê tudo, ele não aceitou isso. Deus não concordou com esse pecado de Davi. Jamais Deus vai aceitar isso. Deus não aceita pecado. Foi uma injustiça que ele fez com Urias. Então, o Senhor mandou realmente o profeta ir lá e confrontá-lo. Só que o que é interessante nessa história toda é que ele se arrependeu de todo o seu coração. Então ele tocou o coração de Deus com o arrependimento dele. Tanto é que ele fez até esse salmo, ele compôs este salmo, que é um salmo de confissão e arrependimento. Amém? Então, que nós venhamos a ficar com essa poderosa palavra de confissão e arrependimento. Vamos confessar a Deus nossos pecados, aquilo que nós estamos fazendo, que nós, ou até mesmo também, às vezes, igual Davi aqui, ele achou que ele era rei, não ia dar em nada, ia ficar tudo por isso mesmo, mas Deus não se agradou. Nós temos sim que ver nossa vida, fazer uma reflexão, ver se nós estamos vivendo, agradando ao nosso Deus. Vamos ler em 1 João 1:9 o que a Bíblia nos fala sobre nossos pecados, confissão e sobre Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nosso Deus é esse. Se nós confessarmos para Ele os nossos pecados, Ele nos perdoa. Então, nós temos que confessar os nossos pecados, não ficar pecando, né? E não pedir perdão a Deus. Mas também pecou, viu que pecou? Peça perdão a Deus e não peque mais. Não adianta ficar pecando todo dia também não, porque, né? A gente não sabe até quando também que vai a misericórdia do Senhor nesse caso. E a palavra de Deus me diz, vá e não peques mais, porque já vai estar ciente do pecado, já está gostando de ficar pecando. Foi igual no caso do rei Davi. Ele pecou, confessou os pecados dele, né? Mas depois ele casou com Batseba, porque ela já era viúva. Mas ele se arrependeu daquele pecado horrível que ele tinha cometido. Ele se arrependeu de todo o coração dele. Então que nós também venhamos a nos arrepender de todo o nosso coração e confessarmos a Deus os nossos pecados. Amém? Então, só para frisar aqui, para nós entendermos bem as consequências do pecado, é que Davi casou com Batseba, mas infelizmente essa criança não sobreviveu. E o Senhor falou que na casa de Davi a espada não ia sair. E realmente, na casa dele não teve paz. Ele teve muitas vitórias, muito sucesso, mas aquele pecado que ele cometeu com Urias, aquilo ali foi um estopim. E todo pecado tem as suas consequências. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, que nós venhamos a ter sabedoria, pedir discernimento a Deus, ler a Bíblia para nos orientar como devemos viver, como devemos proceder, não fazer justiça com as nossas próprias mãos, esperar, entregar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele sabe como Ele vai fazer e como Ele vai agir. Nós não sabemos de nada, apenas o Senhor que sabe. Amém? Então que você venha ficar com essa poderosa palavra e creio que ela falou poderosamente ao seu coração. Se você pecou em alguma coisa, peça perdão a Deus, se arrependa e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Agora também eu quero fazer um convite a você que não conhece o Senhor Jesus e quer aceitá-lo pela primeira vez, ou talvez você que se afastou dos caminhos dele por algum motivo e agora quer se reconciliar com ele. Peça perdão a Deus e ore juntamente comigo. Venha pedir também a você que está do outro lado do canal e ore juntamente comigo, intercedendo pelos nossos irmãos. Oremos. Senhor, Pai querido, Pai amado, Deus de amor e bondade, Tu és misericordioso, meu Deus. Nós Te louvamos, Te adoramos na beleza da Tua santidade.
Paizinho, agora aqui neste canal, se encontra essas pessoas, o qual eu estou intercedendo pela vida delas, meu Senhor. Eu não as conheço, não sei o que elas estão passando, o que elas estão vivendo neste momento, mas o Senhor sabe, Pai. Eu entrego todas elas em tuas mãos e em teus cuidados. Escreve, meu Deus, o nome delas no livro da vida. Guarda elas, protege elas, meu Senhor, seja com elas, e que elas também venham se arrepender dos seus pecados e confessar para ti, meu Senhor, aquilo que pecou. Pai, eu entrego todas elas em teus cuidados, já te pedindo perdão pelas minhas falhas, erros e pecados, e tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora também eu quero agradecer pela sua vida, pela sua companhia, pela sua presença aqui neste canal. Agora também venho pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, vá lá nos comentários, deixe lá seu comentário que eu estarei respondendo a todos eles. E também venho pedir também que você compartilhe esta mensagem com alguém que você ama, porque com certeza essa mensagem vai chegar em uma excelente hora. E também você vai estar evangelizando juntamente comigo. Vamos evangelizar juntos? Agora também eu quero orar pela sua vida. Creia, tenha fé em Deus, eleve seu pensamento a Deus. E também se você pecou em alguma coisa, como é o tema da nossa mensagem aqui, peça perdão a Deus agora, todo o seu coração, e ore juntamente comigo. Oremos. Senhor, Tu és soberano, meu Deus, nós te louvamos, te adoramos, Paizinho. Agora aqui neste canal se encontram essas pessoas, meu Senhor, o qual eu estou intercedendo pela vida delas. Pai, eu já entrego todas elas em Tuas mãos, não sei o que elas estão passando, o que estão vivendo, ou se cometeram algum pecado, Pai, mas se elas cometeram algum pecado, eu creio que agora neste momento elas já se arrependeram e já confessaram a Ti, meu Senhor, os seus pecados. Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada uma dessas vidas, meu Senhor. Seja com elas, Pai querido. Abraça elas agora, meu Senhor. Ó, Paizinho, entrego todas elas em Tuas mãos e em Teus cuidados. Meu Senhor, eu venho te pedir pelo lar de cada um que está agora acompanhando aqui no canal esta oração. Visita o lar dessas pessoas, meu Senhor. Vai repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti. Se porventura, meu Senhor, eles estiverem vivendo em contenda, ninguém está se entendendo mais, meu Senhor, que haja confusão entre eles. Oh, meu Senhor, que o Senhor venha repreender este mal. Toma esta família em Tuas mãos, seja com elas, abençoa esta família, e que a partir de hoje, meu Senhor, todo o mal que estava perturbando esta família, meu Senhor, que venha haver paz, que venha haver luz, que o Senhor Espírito Santo faça morada neste lar. Oh, meu Senhor da glória, seja com cada um, meu Senhor. Também te entrego os casamentos, seja agora, meu Senhor, com cada cônjuge. Toma em Tuas mãos, meu Senhor, abençoa eles, e que haja amor, que haja respeito, haja sinceridade, meu Senhor, entre eles. Também venho te entregar as criancinhas, os jovens, os adolescentes, os idosos, meu Senhor, seja com eles, guarda todos, livra, protege, meu Senhor da glória. Os estudantes também, meu Senhor, quero entregar todos os estudantes em Tuas mãos, para que o Senhor venha abençoar os estudos deles, meu Senhor da glória, porque eles são o futuro do nosso país. Senhor, agora também vim te pedir, se tiver alguém com alguma enfermidade, necessitando de alguma cura, o Senhor, meu Deus, venha dar a cura para esta pessoa, meu Senhor da glória. Seja com ela, vai repreendendo toda a dor, toda a enfermidade, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Deus. Também venho te pedir pelo trabalho, se porventura estiver alguém desempregado, necessitando de uma porta de emprego, que o Senhor venha abrir, meu Deus, uma porta de emprego digna e justa para esta pessoa, meu Senhor, porque a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, e a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Seja com essa pessoa, meu Senhor, abençoa a vida dela, Pai querido, prospera, meu Deus, vai repreendendo todo o mal, aquilo que não provém de Ti. Ó, meu Senhor, eu entrego todos em Tuas mãos e em Teus cuidados. Guarda, meu Senhor, livra e protege, meu Deus. Esta oração eu te faço por fé, já te pedindo perdão pelas minhas falhas, erros e pecados, e tudo em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigada a você que ficou aqui até agora no canal. Obrigada pela sua presença, pela sua companhia. Venho pedir que o Senhor te guarde, te livre, te proteja, não só você, assim como também todos os seus familiares. Proteja e te livre de todo o mal. Tenha um excelente dia. Fique com Deus e um forte abraço. Gostou deste vídeo? Recomendo que acesse as playlists do canal, Salmos, Atos, 1 Samuel, entre outros. Creia que dias melhores virão.